namoro foi muito tóxico. Tipo, a gente se amava, sabe? Eu amava muito ele também me amava, mas ele não me fazia bem. Ele era muito infantil, imaturo, sabe? Eu amadureci muito nova, então, tipo, a gente não se dava bem. Eu decidi terminar mesmo gostando dele. E depois que a gente terminou, eu fiquei meio que traumatizada, sabe? Eu passei um tempo fechada, não querendo conhecer outras pessoas, com medo de me relacionar com outro e acontecer do mesmo jeito, sabe? 2 anos se passaram e eu conheci o Luan. E eu fiquei encantada justamente por achar que ele era muito maduro para a idade, porque o Luan tava com 18 anos, mas mesmo assim, quando a gente se conheceu, ele mostrou pra mim que ele era muito maduro, sabe? E aí a gente foi se conhecendo, eu contei pra ele que meu antigo namorado eu tinha terminado com ele por ser muito infantil e que eu não me dou bem, né, com pessoa desse jeito, não pra namorar, pra relacionamento assim. E aí a gente foi se aproximando, foi se conhecendo até que começou a namorar. Começo foi um mar de rosas, né, aquilo bem clichê, todo começo é um mar de rosas, mas tempo depois que eu e o Luan começou a namorar, ele aprendeu a beber, que era uma coisa que ele não fazia assim que a gente se conheceu, sabe? E a pessoa beber socialmente, só para se divertir, ok. Mas o Luan, ele passava dos limites. O Luan, ele começava a beber, ele não parava. E aí ele bebia, enchia a cara, ficava assim chapado e começava a ver coisa onde não existia, sabe? Fazia escândalo e partia para cima de mim. Por exemplo, se tivesse almoço na casa do Luan e ele começasse a beber até ficar bêbado, ele não podia me ver nem conversando com a mãe dele, que ele já começava a fazer escândalo, falando assim que nós duas estava falando de macho, que a mãe dele era uma safada, que acoitava a própria namorada dele fazer coisa errada, sabe? Nesse nível. E aí foi quando eu conheci o pai dele. Porque assim, quando eu conheci o Luan, os pais dele já eram separados. E o pai dele não frequentava muito a casa deles, porque, pelo que eu entendi, não foi uma separação muito amigável, sabe? E aí, quando já tava fazendo 9 meses que a gente tava junto, eu conheci o pai dele, que foi no aniversário da irmã dele, sabe? Tava toda a família reunida e tal. A gente passou quase toda a festa em paz. Eu conversando com o pai dele, nossa, super me encantei pelo pai dele, que era bem mais velho que eu também, bem maduro, sabe? Nossos papos bateu. Só que, assim, quase no final da festa, o Luan encheu a cara, ficou bêbado, louco e começou a fazer escândalo, falando assim que eu e o pai dele estavam de rolo lá na cara dele, que eu e o pai dele estavam enganando ele, sendo que foi a primeira vez que eu vi o homem. E outra, eu juro, ali não estava acontecendo nada. Eu não sou esse tipo de pessoa, sabe? De ir vendo uma pessoa pela primeira vez, já ir dando mole, eu não sou assim. Quem me conhece sabe. E aí, nesse dia, eu queria até terminar com o Luan, só que o pai dele conversou comigo, falou pra eu ter paciência, que ele ia ficar mais próximo da gente, que ele ia conversar com o Luan, sabe? Ia tentar colocar juízo na cabeça do filho dele, e se de tudo não desse certo, aí eu podia terminar. Porque o pai dele falou pra ele, o pai dele não passou a pano não, falou assim, olha Luan, eu não vou aceitar você fazer com a filha dos outros, no caso eu, né, aquilo que eu não quero que façam com a minha, então você toma juízo. E aí o Luan passou uns dias, né, tranquilo, eu pensei assim, nossa, resolveu, né, o Luan ficou com medo, o pai dele ficou com vergonha, porque assim, ele fez um escândalo que depois todo mundo que tava naquela festa ficou enchendo o saco dele, então ele passou uns bons dias com vergonha. Só que aí volta o cão arrependido a beber, a fazer vexame de novo, e aí a partir disso, o pai dele passou a ficar presente na nossa relação, sabe, porque como ele tinha me prometido, ele disse que ia acompanhar, para poder tentar colocar juiz na cabeça do filho dele, mas também, gente, já era para eu ter caído na real daí, né? Um marmanjo de 18 anos, se não tem juízo, ninguém vai conseguir colocar juiz na marra na cabeça dele, né? E aí, com isso, quanto mais a minha relação com o Luan ia se desgastando, quanto mais eu me afastava do Luan, mais eu me aproximava do pai dele, mais eu tava, como que eu posso dizer, sabe, apegada no pai dele. Porque o pai dele estava sempre ali quando eu precisava. Se o Luan saía no sábado, enchia a cara, chegava dando trabalho, eu já ligava pro pai dele. Então, tipo assim, foi uma coisa natural que aconteceu. Eu e o pai do Luan se aproximou naturalmente, sem ninguém ter má intenção, sabe? E aí eu cheguei num ponto que eu não queria mais continuar com o meu relacionamento com o Luan, porque, primeiro, eu vi que o Luan não ia mudar e, segundo, eu acabei percebendo que eu estava completamente apaixonado no pai dele.
Só que quando eu percebi isso, sabe, no dia que a minha ficha caiu, que eu parei e percebi, cara, eu tô apaixonada no pai dele, eu entrei em desespero. Porque eu pensei assim, meu Deus, o que que as pessoas vão falar de mim, né? O pai do meu namorado, eu não sou assim, não é do meu caráter, eu não posso isso. Então eu meio que tentei afastar do pai dele, até porque eu também percebi que ele estava gostando de mim nessa altura, porque ele não me olhava nos olhos mais, eu percebia que ele estava tentando me evitar, porque parece que se ele falasse comigo próximo demais, ele ia acabar não resistindo, sabe? Então eu cheguei no Luan e conversei, falei assim, Luan, olha, pra mim não dá mais, chega, eu não quero, eu tentei o máximo que eu pude, eu tô completamente sozinha, porque os meus amigos tudo se afastou de mim com medo de você fazer escândalo, porque ninguém pode conversar comigo. Só que dessa vez, foi a primeira vez que eu cheguei e falei pro Luan que eu ia terminar, sabe? E aí ele começou a chorar, falando assim pra mim dar uma segunda chance pra ele, porque ele ia parar de beber, ele ia voltar a ser aquele Luan que eu tinha conhecido, que eu tinha apaixonado. Como foi a primeira vez que eu tinha conversado com ele? E como eu tava apaixonada no pai dele, eu pensei assim, eu vou dar essa segunda chance pro Luan, porque talvez ele volte mesmo a ser aquele Luan que eu me apaixonei, né? E eu esqueça essa loucura que tá na minha cabeça que eu tô apaixonada no pai dele. E aí a gente, né, eu dei essa segunda chance, né? A gente continuou o nosso relacionamento e o Luan parou de beber mesmo, sabe? Tava uma gracinha, tinha voltado a ser aquele que era antes, sabe? Nosso relacionamento ficou saudável assim um bom tempo, mas mesmo assim o meu coração ainda assim acelerava quando eu vi o pai dele. Faltava sair pela boca, sentia borboleta no estômago. Então assim, não tinha jeito mais. É uma coisa que não tem controle no coração, ninguém manda, sabe? Foi uma coisa que eu nunca imaginei na vida que fosse acontecer comigo. Mas mesmo assim, eu ainda continuei namorando com o Luan. Quando deu pouco mais de 5 meses disso, dessa segunda chance, o Luan voltou a beber. E o Luan voltou a beber pior do que era ainda, porque pelo menos no começo ele só bebia aos finais de semana. E o Luan começou a beber todo dia. E foi quando eu decidi colocar um ponto final. Falei assim, Luan, desse jeito eu não quero, não vou dar a terceira chance, porque não adianta. Eu vi que não adianta. E também porque eu vi que eu não amava ele mais. Não adiantava mais eu tentar forçar o meu coração a voltar a amar ele, sabe? E foi aí que eu terminei com o Luan. E assim, não foi fácil. Porque o Luan enchia a cara, ia na porta da minha casa fazer barraco, sabe? Eu ligava pro pai dele, mesmo não querendo me aproximar dele. E aí um dia o pai dele me procurou, falando assim que sabia que eu tava apaixonada nele, né? Porque, poxa, nós dois, a gente meio que trocava olhares, sabe? E ele também tava apaixonado em mim. E ele ainda me disse assim, olha, eu sei que não é certo, eu também nunca passei por isso. Poxa, eu sou o pai dele, eu sou a pessoa que quer o melhor do mundo. Mas aconteceu, a gente não manda no coração. Então, você tá solteira, eu tô solteiro, vamos tentar. E eu não vou mentir, sabe? Porque seria muito descaramento meu chegar aqui e mentir pra vocês. Nesse dia que ele se declarou pra mim, eu não resisti e rolou sim um beijo, foi um super beijo, mas foi só. Parou por aí, eu falei pra ele que de jeito nenhum, não. Nossa, eu não ia ter coragem, sabe? Eu não ia ter psicológico suficiente pra aguentar as pessoas me julgando, porque querendo ou não, era meu sogro, era o pai do meu ex. Então sim, eu abri mão de um grande amor, sabe? De uma história, talvez do maior amor da minha vida, com medo do que as pessoas iriam falar. E você? Alguma vez na vida você já abriu mão de uma coisa que era muito importante com medo do que as pessoas iam falar? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A história de hoje abordou 2 temas, né? Primeiro que foi relacionamento tóxico, abusivo, né? Coitada, o primeiro relacionamento dela foi assim. Depois ela entra num segundo, que de início não era, que de início era um relacionamento saudável. E depois acabou se tornando um relacionamento tóxico, né? E depois disso, aconteceu o inesperado, né? Ela se apaixonou pelo sogro, a pessoa que estava ali cuidando, a pessoa que estava ali tentando resgatar o namoro dos dois, foi a pessoa que acabou ganhando o coração dela de verdade, né? Mas felizmente ou infelizmente, eu não sei, ela não viveu esse romance com medo do que as pessoas iam dizer. E realmente, né, gente, todo mundo ia julgar assim. Eu não sei se nesse caso ela deveria ter dado ouvido ao que as pessoas iam dizer, né, mesmo como ela fez,
ou se não, se ela deveria deixar pra lá, nem ligar pelo que os outros iam pensar e viver o relacionamento dela. Afinal, tanto o ex-sogro quanto ela estavam solteiro, né? Mas o que vocês acham? Vocês acham que ela fez o certo ou que não? Ela deveria sim ter vivido esse relacionamento? Deixa aqui que eu quero ler um por um dos comentários de vocês, tá certo? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Deixe seu joinha, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito para fazer parte aqui do nosso cantinho. Ative o sininho de notificação para o YouTube te avisar toda vez que eu postar a história nova, tá? Me siga lá no Instagram, todo dia eu falo que por lá eu fico 24 horas interagindo com vocês nos stories, tá bom? Então me segue lá. E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e de repente, quem sabe, ela aparecer aqui no canal, é por esse e-mail que tá aqui na sua telinha, ó, porque lembrando, vamos ver se vocês já sabem, é isso mesmo, esse canal aqui é de interpretação de histórias de vida, não é conto nem nada do tipo, tá? E histórias que são reais, baseadas em fatos reais e muitas fictícias. Angélica, tem história fictícia no seu canal? Tem sim, muita. Nunca enganei ninguém, porque a minha intenção aqui é só entreter vocês, tá? Trazer uma troca de experiência e tem muita história que deixa uma lição de vida no final, tá certo? E é isso. Beijão, fica com Deus, fique em paz. Até os próximos. Tchau! Fui!